você está esperando? Aluno, fala minha aluna do Objetivo Concursos, fala Imparável. Por aqui, professor Josiel, seu professor de Legislação de Trânsito, dando continuidade aos nossos estudos das resoluções do CONTRAN. Beleza? Resoluções do CONTRAN, como eu já mencionei em aulas anteriores, são resoluções, são pequenas leis ou grandes leis, a depender da resolução, tem umas aí que são grandes pra porra, que vão tratar de situações específicas, que vão detalhar situações do Código de Trânsito brasileiro. Muitas vezes o Código de Trânsito ele não consegue trazer todas as informações necessárias, como vai se dar a fiscalização, porque senão ia ficar muito extenso. Então eu vou pegar as resoluções, vou tratar sobre placas, vou tratar sobre habilitação, sobre formação de condutores. Então, para isso que servem as resoluções. A resolução em questão que a gente vai estudar hoje é a Resolução 969 de 2022. É uma resolução um pouco grande. Vai falar sobre PIV, placa de identificação veicular, aquelas placas Mercosul, que você conhece, né, que tem o nome Brasil. E aí a gente vai ver as situações em que você precisa tirar uma nova placa, em que situações você deve utilizar ela e por aí vai. Então é uma resolução um pouco extensa, por isso eu dividi em dois blocos. Então nesse primeiro momento, a gente vai ver o bloco 1, falando das disposições iniciais dessa resolução. Posteriormente a gente vai ter aí o nosso bloco 2, para finalizarmos aí os pontos chaves, aqueles pontos bem cruciais para você gabaritar na sua prova, tá bom? Então vamos lá, eu vou compartilhar o material na sua tela. Nós temos aqui a resolução do CONTRAN, como eu falei, número 969 de 2022, parte 1, certo? Eu dividi em duas partes. E aí essa resolução, o tema dela, né, ela vai tratar da parte dispõe sobre o sistema de placas de identificação de veículos, né, registradas no território nacional. Ou seja, aqui eu vou tratar de situações de veículos registrados aqui no Brasil. Sou o professor Josiel Santos, esse é o Objetivo Concursos e aqui é a minha rede social Instagram. Por lá eu posto diversas dicas aí e materiais. Então vamos lá. Nós temos aqui o artigo 2º, vê se eu não pulei aqui, tá certo? Nós temos aqui o artigo 2º que vai dizer o seguinte, olha, após o registro no respectivo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, cada veículo será identificado por PIV, placa de identificação veicular dianteira e traseira, de acordo com os requisitos estabelecidos nesta resolução. Certo? Então, a gente sabe que a regra é que os veículos eles vão ser identificados por placas dianteira e traseira. Professor, mas na moto só usa placa traseira. Beleza. Estou dizendo que a regra vai ser placa dianteira e traseira, mas vão ter situações em que eu vou ter somente a placa traseira, no caso das motocicletas, né, ciclomotores, motonetas e por aí vai. Triciclos também. Então vamos lá, o parágrafo 1º, vamos lá. Os reboques, semi-reboques, aqui você já tem a base do CTB, certo? Espero que você já tenha, a gente já viu tudo, tem uma matriz completa gravada de CTB super atualizado. Você tem reboque, você tem semi-reboque. Vamos relembrar aqui, refrescar sua memória. O que é o reboque, professor? O reboque eu tenho aqui o veículo, certo? E ele vai ter o engate. Cheguei aqui atrás e engatou. O semi-reboque, ele sobe no veículo e engata lá no pino rei ou quinta roda, como a gente chama. Então, tanto nos reboques, semi-reboques, certo? Motocicletas, motonetas, ciclomotores, cicloelétricos, triciclos, quadriciclo e guindastes serão identificados apenas pela PIV, placa de identificação veicular traseira. Aqui só dá para você confundir a parte do quadriciclo, né? Quadriciclo aqui, placa somente traseira, é o que diz a resolução 969 de 2022, apenas placa traseira. Então tá aqui os veículos, ó. O reboque, o semi-reboque, a motocicleta, a motoneta, o ciclomotor, certo? O ciclo elétrico, o triciclo, o quadriciclo e o guindaste serão identificados apenas por PIV, ou seja, placa de identificação traseira, tá certo? Então cuidado aqui com esses veículos que usam apenas a traseira, porque a banca pode dizer, o guindaste é placa dianteira e traseira, tá errado, somente placa traseira. Quadriciclo, placa dianteira e traseira, tá errado, somente a placa traseira. Então aqui está a classificação dos veículos aí, certo? Show de bola? Lembrando, pessoal, que eu vou ter, por exemplo, vamos supor que um caminhão está puxando um reboque. Tá, o caminhão puxando um reboque aqui. O caminhão é um veículo, o reboque é outro veículo. Cada um vai ter sua placa. O caminhão está puxando um reboque. A placa do caminhão não é a mesma do reboque, não.
certo? Cada um tem sua placa. Você tem uma Hilux, você é vaqueiro, gosta de uma vaquejada e tal, aí você vai carregar aí, puxar o cavalo para vaquejada, o cavalozão famoso, bacaninha. Você precisa de um reboque. O reboque, certo? Ele vai ter um tipo de licenciamento, o seu veículo é outro. Cada um vai ter sua placa, certo? Cada um vai ter sua placa. Artigo 3º, o código de barras bidimensionais dinâmico, né, que é o QR Code, que trata o artigo 5º, que a gente vai ver, é o lacre, certo? Eletrônico da placa e substituirá o lacre previsto no artigo 115 do CTB. Pessoal, aquelas placas mais antigas, né, aquelas pratas do seu veículo aí, elas tinham um tipo de lacre, né? Quando você colocava a placa no local lá, depois que o veículo é registrado, licenciado, você colocava a placa, ela tinha um tipo de lacre específico lá, parece um botãozinho. Já essas placas com o novo modelo, essas placas aqui que a gente está tratando, ela tem um QR Code. Se você observar essas placas azuis aí, tem o QR Code, certo? Essa modelo Mercosul, que é exatamente para facilitar a leitura. Então eu posso pegar o celular aqui, pá, através do QR Code posso ler, certo? Os agentes, os fiscalizadores, você vai fazer isso futuramente. Então, esse QR Code substitui o lacre daquelas placas antigas, é o que está dizendo o nosso artigo 3º aqui da resolução 969, tá certo? Porque o QR Code substitui. Artigo 4º, é obrigatório o uso de segunda PIV traseira, ou seja, de segunda placa traseira, nos veículos equipados com engates para reboques ou carroceria intercambiável. E, professor, uma carroceria intercambiável que você bota e tira quando quer, né? Transportando eventualmente carga, que cobrir total ou parcialmente a PIV traseira. Vamos lá. Pessoal, você precisa utilizar uma segunda PIV traseira se você estiver transportando alguma carga que está cobrindo a placa do seu veículo. E aí, numa fiscalização, o agente que está no veículo aqui, ele não consegue enxergar, ele não consegue identificar a placa do seu veículo, né? Quais as letras, os caracteres. Por exemplo, se você está transportando uma bicicleta, né, no seu veículo, né, com um Transbike. Transbike, ali o pneu, todo aquele artifício vai cobrir a placa do seu carro. Você não pode andar com a placa coberta. Então, nesse caso, você precisa de uma segunda placa, de uma segunda PIV traseira. Então, na parte posterior ao veículo, a bicicleta que você está transitando, você tem que colocar uma placa, certo? Uma segunda placa que é exatamente para identificar do veículo. Então, quando a carga que você estiver transitando encobrir total ou parcialmente a placa, você precisa de uma segunda PIV, de uma segunda placa de identificação veicular. Beleza, pessoal? Tranquilo? Show de bola. Tá aqui o exemplo, ó. Está transportando a bike do Transbike, ele vai ter esse reboquezinho aqui, ó, é uma segunda PIV traseira. Por quê? Porque a bike aqui encobriu a placa aqui, ó. Você não consegue enxergar a placa do veículo. Por isso que você precisa dessa segunda PIV aí, certo? E aí você observa que aqui é um modelo novo, né? O modelo Mercosul. Tem só o nome Brasil aqui em cima. Vamos lá, parágrafo 1º, a segunda PIV deve ser disposta em local visível, podendo ser instalada. Então a segunda placa, a segunda PIV, ela tem que ser disposta, obviamente, em local visível, né? Já que ela, né, vai ser colocada porque a carga que você está transportando cobriu a principal. Então, onde é que ela pode ser instalada, essa segunda PIV aí? No caso de engate do reboque, né, existe está puxando lá um reboque, por exemplo, pode ser no para-choque ou na carroceria. Então, cada reboque ele vai ter um para-choque aqui atrás, uma parte de ferro. Pronto, você pode instalar a placa tanto na parte de ferro quanto na parte de madeira, né, da própria carroceria, admitida a utilização de suportes adaptadores. Então, pode ser na carroceria, pode ser também na parte aí, do para-choque, mas pode ser em outro dispositivo que você arranjou, né, um adaptador. No caso de transporte de carga ou bicicleta, nas partes externas dos veículos, do tipo automóvel, caminhonete, caminhoneta e utilitário, ou de carroceria intercambiável nos termos de regulamentação específica do CONTRAN. Então, nesse caso aqui, pessoal, de bicicleta, né, você está transportando aqui, ó, na parte externa do veículo, certo? O veículo é esse. O veículo é esse. A placa está aqui. Então, você está transportando as bikes ou outra carga, você vai ter que colocar a placa aqui nesse tipo de suporte, nesse tipo de adaptador externo ao veículo, tá certo? E aí, pessoal, nesse caso aqui, eu sei que muitos devem estar se perguntando, professor, nesse caso aqui, a identificação dessa placa que está atrás aqui é a mesma do veículo? Pessoal, sim. Nesse caso aqui, essa placa aqui tem os mesmos caracteres da placa do veículo. Por quê, professor? Porque aqui é uma segunda PIV.
certo? Ou seja, é a réplica, digamos assim, é a réplica da placa principal. É só porque essas bikes que você está transportando cobriu a placa do seu veículo. Aí eu coloquei esse suporte, esse adaptador com a mesma placa, belezinha? Não é um tipo de reboque específico, outro veículo não. Tranquilidade, pessoal? Belezinha? Tranquilo? Então vamos lá. Então nós temos aí o seguinte. Vamos mudar aqui. Nós temos aí o seguinte agora. Vamos lá. Nós temos aqui o parágrafo único que diz o seguinte. O órgão máximo executivo de trânsito da União, pessoal, eu coloquei entre parênteses aqui, é o Senatran, beleza? O órgão máximo executivo de trânsito da União é o Senatran. Disponibilizará aplicativo aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para leitura do QR Code da PIV, da Placa de Identificação Veicular. Vamos lá estudar aqui, ó. Nós temos o QR Code, certo? É o que eu falei. O QR Code aqui substitui o que, pessoal? Substitui o QR Code aí, substitui o lacre. Substitui o lacre previsto lá no artigo 115 do CTB. Beleza? Que aquelas placas antigas, elas tinham o lacre. Então, esse QR Code aqui, ele vai substituir o lacre. Aí, o que é que vai acontecer? O órgão máximo executivo de trânsito da União, o OMETU, vai disponibilizar o que, pessoal? APP, certo? Vai disponibilizar aplicativo para os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para eles lerem esse QR Code aqui. Belezinha? Tranquilo? Entendido até aí? Show de bola? Fácil, suave na nave? Então, vamos continuar. Pessoal, nós temos aqui dentro do CTB, dessa placa, dessa parte aqui de placa de identificação veicular, né, que é a resolução 969/2022, dois seres, vou chamar assim, dois seres. Eu tenho o fabricante de PIV, ou seja, o fabricante das placas de identificação veiculares, e eu tenho os estampadores de PIV, ou seja, estampadores de placa de identificação veicular. Você tem que saber a diferença de quem fabrica e de quem estampa. Porque eu vou ter competências do fabricante e eu vou ter competências dos estampadores. Não se preocupe, a gente vai ver aqui direitinho. Vou te passar um bizu para você não confundir as competências deles, certo? A gente vai saber agora quem é fabricante e quem é estampador. Vamos lá. Pessoal, quem é o estampador de PIV? Ou seja, quem é o estampador de placa de identificação veicular? Empresa credenciada pelo órgão ou entidade de trânsito, executivo de trânsito. Da onde, pessoal? Cuidado, é dos estados e do Distrito Federal, certo? Então, quem é que credencia os estampadores? Estampadores, vamos lá. Vou apagar aqui para criar espaço para a gente fazer as anotações. Quem é que credencia estampadores? Bizu, certo? Bizu. Quem credencia estampador? Vamos lá. Ó. Quem credencia? Vou fazer a perguntinha aqui. Quem credencia os estampadores? Quem credencia os estampadores? Aí tu vai colocar assim a palavra estampador, certo? Ó. Estampador. Aí tu coloca o seguinte, ó, estampador. Quem é que vai credenciar? Estados e o Distrito Federal, né? Ou o Distrito Federal. Então vai ser o Estado, o órgão executivo, né, de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, certo? É quem vai credenciar aí o estampador. E o fabricante? Fabricante de PIV. Empresa credenciada pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, pessoal. Então imagina o seguinte, olha. Quem credencia os estampadores, mais ralé, meros mortais, pode ser o Estado ou o Distrito Federal. Agora, quem fabrica placa, meu amigo, quem fabrica, eu preciso aí ter um cuidado maior, uma exigência maior. Então, quem vai credenciar vai ser o órgão de trânsito da União, beleza? Então, vamos lá. Estampador, Estado e Distrito Federal. E a parte do fabricante, União. Beleza? Para exercer a atividade. Fabricação, operação logística, né? Gerenciamento informatizado e distribuição das PIVs semi-acabadas. Daí nós vamos ter aqui, pessoal, as competências. Quem é que vai, né, compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União? Atenção, imparável, dica.
São 8 competências do UMETU, que é o Senatran. Pega o bizu. Tudo que for relacionado a fabricante é competência do Senatran. Veja como é fácil observar. Quem é que credencia, preste atenção, quem é que credencia os fabricantes? É o órgão ou entidade de trânsito da União. Então, tudo que for, certo, relacionado a fabricante, de quem é a competência? Órgão máximo executivo de trânsito da União. Beleza? Então vamos lá. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Tudo que for relacionado a fabricante. Certo? Tudo que for relacionado a fabricante vai ser com o órgão máximo executivo de trânsito da União. Tem apenas 2 das 8, né, que não possuem a palavra fabricante. Pessoal, todas as 8 vão possuir a palavra fabricante. Eita, só quer dizer fabricante, né? Fabricante. Todas vão ter a palavra fabricante. Então fica fácil associar o órgão máximo executivo de trânsito da União. Só 2 não tem. Que é desenvolver, manter e atualizar o sistema informatizado de emplacamento e disponibilizar o sistema informatizado de emplacamento para a gestão e controle de distribuição de QR Code. Falou em sistema informatizado, certo? Sistema informatizado vai ser competência do órgão máximo executivo de trânsito da União. Beleza? E aí, artigo 8º, né, compete aos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos estados ou do Distrito Federal tudo que for relacionado a estampador, certo? Tudo que for relacionado a estampador vai ser competência dos órgãos e entidades executivas de trânsito do Estado. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque vai ter o nome estampador. Compete a órgãos executivos de trânsito dos Estados do Distrito Federal. Todas, né, essas competências vão ter o nome. Não sei o que, estampador. Não sei o que, estampador. Pronto. Então vai ser competência do Estado ou do DF, que inclusive é quem credencia esses estampadores. Tudo que tiver o nome fabricante vai ser competência do órgão máximo executivo de trânsito da União. Certo? Não sei o que, fabricante. Opa, vai ser competência do órgão máximo executivo de trânsito da União. Não sei o que, fabricante. Certo? Você faz essa associação aí e não precisa se desesperar. Só tem 2 competências que vai ser do órgão máximo executivo de trânsito da União, certo? Que vai ser competência do fabricante, que não é, né, a parte aí que não tem o nome fabricante. E falou em sistema informatizado. Falou em sistema informatizado, vai ser competência do órgão máximo executivo de trânsito da União. Tranquilo? Então vamos responder aqui algumas questõezinhas, né? Ver como é que isso pode cair na sua prova. Vamos lá. Sobre a resolução 969/2022, que dispõe sobre o sistema de placas de identificação dos veículos, né, que é a PIV, registrados no território nacional, julgue os certos e marque a alternativa errada, ou seja, incorreta. Os reboques, os semi-reboques, motocicletas, motonetas, ciclomotores, cicloelétricos, triciclos, quadriciclos e guindaste será identificado apenas por PIV traseira. Está corretíssimo, foi o que a gente viu, né? Fica facultado o uso de segunda PIV traseira nos veículos equipados com engates para reboques ou carroceria intercambiável, transportando eventualmente carga que encobrir. Pessoal, facultado? Não, aqui é o nosso gabarito. Não é facultado, eles têm a obrigação de utilizar a segunda PIV, se a carga está cobrindo, né, total ou parcial, a PIV traseira. A segunda PIV deve ser disposta em local visível, podendo ser instalada no caso de engate e de reboque, no para-choque ou carroceria, admitida a utilização de suportes adaptadores. Perfeito. Fabricante de PIV é uma empresa credenciada por quem? Do Estado ou do Distrito Federal, né, da União. Então, ó, fabricante de PIV é a empresa credenciada pelo órgão máximo executivo de trânsito de quem, pessoal? Da União, certo? Para exercer atividade de fabricação, operação logística, gerenciamento informatizado e distribuição das PIVs semi-acabadas para os estampadores credenciados. Perfeito. Então, gabarito letra B de bola. Questão número 2. Questão número 2 diz o seguinte: a respeito da resolução do CONTRAN que dispõe sobre o sistema de placas de identificação de veículos, PIV, registrado no território nacional, analise os itens e marque a alternativa que é errada, ou seja, marque a alternativa incorreta. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União tudo que for falar de fabricante. Disponibilidade de acesso às informações de fabricantes credenciados aos órgãos ou entidades executivas de trânsito do Estado e do Distrito Federal. Isso aqui está correto. Falou em competência do órgão da União, vai ter o nome fabricante. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União desenvolver e manter e atualizar o sistema informatizado de emplacamento, certo? Isso aqui também está certo, tá não? Pelo que a gente viu, certo? Porque eram aquelas 2 competências que eram dele que não tinham o nome fabricante. Desenvolver e manter e atualizar o sistema. Vamos ver aqui? Ó, desenvolver,
manter e atualizar o sistema informatizado. Então, falou de sistema informatizado, vai ser competência da União. Vamos lá. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal fiscalizar a regularidade das atividades dos estampadores de PIV, suas instalações e equipamentos, bem como o controle e gestão do processo produtivo. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União aplicar sanções administrativas aos estampadores credenciados no âmbito de sua circunscrição, registrando e informando em seu site eletrônico as sanções aplicadas. Pessoal, a nossa incorreta vai ser a letra D, beleza? Porque falou em estampador, não vai ser competência do órgão da União, beleza? E aí, a gente chega ao fim desse nosso primeiro bloco sobre a resolução 969, parte 1 do CONTRAN, que trata sobre a PIV, Placa de Identificação Veicular. Te aguardo no próximo bloco, é o nosso segundo bloco sobre essa resolução, e a gente finaliza ela. Beleza? Então, tamo junto, rumo à aprovação. Fala minha aluna, fala você imparável do Objetivo Concursos. Por aqui, professor Josiel, seu professor de Legislação de Trânsito, em mais um encontro aí com a parte de resoluções do CONTRAN. Então, hoje a gente vai finalizar aquela resolução que falamos, né, no bloco anterior, que trata sobre PIV, Placa de Identificação Veicular, a resolução 969 de 2022, parte 2. A gente vai ver aqui outros dispositivos importantes que essa resolução traz para a gente, para você ficar afiado e gabaritar na sua prova alguma questão que vier dessa resolução. Beleza? Então vamos lá, material na sua tela. Nós temos aí resolução do CONTRAN, certo? CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. É a resolução número 969 de 2022, parte 2. E dispõe, né, sobre o sistema de placas de identificação de veículos registradas no território nacional. Sou o professor Josiel Santos, aqui está a minha rede social e aqui é o Objetivo Concursos. Então vamos lá. Nós temos aqui o artigo 10 que fala o seguinte: a prestação de serviços de fabricação e estampagem das PIVs, né, Placa de Identificação Veicular, será realizada por meio de credenciamento de fabricantes e estampadores nos termos desta resolução, sendo vedada a habilitação de empresas de forma diversa. Pessoal, então qualquer prestação de serviços, certo? Qualquer prestação de serviço, tanto de fabricação da PIV, né, quanto da estampagem, que vai ser aquela parte do acabamento final, vai ser feita por credenciamento, certo? Vai ser feita por credenciamento. Então, não pode simplesmente o cara abrir uma empresa e agora eu vou realizar o serviço de fabricação de PIV, ou vou aqui abrir uma empresa para fazer a parte de estampagem. Não pode, certo? Tem que ser credenciada, tem que ser na forma da resolução, tem que cumprir alguns requisitos, tem que ser um negócio bem organizado, não pode ter, né, não pode ser bagunçado e toda esquina ter aí um estampador, um fabricante fora das normas. Artigo 12. É vedado aos fabricantes firmarem contratos de exclusividade com os estampadores, sob pena de descredenciamento. Então, pessoal, o que é que acontece? Eles não podem firmar contratos de exclusividade não, certo? Com os estampadores, porque senão vai dar o quê? Descredenciamento. Então você não pode firmar esse contrato exclusivo, não, você tem que ser aberto. Se outra empresa cumpre os requisitos e quer ser estampador, também pode, certo? Não, os estampadores só são esses aqui, são exclusivos, não pode, certo? Não pode fazer esse serviço aí de exclusividade, não. Artigo 13. Os fabricantes somente poderão fornecer PIV para estampadores credenciados pelos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos estados e do Distrito Federal, para que estes realizem a estampagem e o acabamento final, certo? Estampagem e o acabamento final. Então, pessoal, o fabricante ele não vai fornecer placa, ele não vai fornecer essa PIV para qualquer pessoa, para qualquer empresa. Tem que ser um órgão, tem que ser estampador, tem que ser um estampador credenciado pelo órgão ou entidade executiva de trânsito dos estados ou do Distrito Federal. Porque a gente viu que tudo que for relacionado a fabricante vai ser órgão máximo executivo de trânsito da União. Quando é realizada a estampagem, que é o estampador, vai ser o órgão ou entidade executiva de trânsito dos estados ou do Distrito Federal. Então o fabricante ele só pode fornecer essa PIV, essa placa de identificação veicular, quando credenciado, né? Quando o estampador for credenciado, certo? Não pode ser a qualquer pessoa de todo jeito,
porque senão aí vai virar uma bagunça a questão de placa de identificação veicular. Porque tem que ter todo um controle, toda uma sistemática para não bagunçar o negócio. Tranquilo, pessoal? Até aí, bacaninha? Vamos lá, artigo 20. O artigo 20, pessoal, vai falar sobre as penalidades aí. Vamos ver. O descumprimento no todo ou em parte das regras previstas nesta resolução sujeitará os fabricantes e os estampadores de PIV, né, que é a placa de identificação veicular, credenciados às seguintes sanções administrativas, né, conforme a gravidade da conduta, assegurado o devido processo administrativo sem prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis. Então vamos ver aqui quais, né, por descumprimento, quais as sanções, certo? E sujeita não só o estampador, tá bom? Mas os fabricantes e os estampadores de PIV. Se eles desrespeitarem alguma norma, algum critério, você pode ter da mais leve a mais grave, você pode ter advertência, certo? Quando ele fala aqui, ó, conforme a gravidade. Então, se eu tenho uma coisa mais tranquila, certo? Se eu tenho algo de menor gravidade, eu aplico só uma advertência. Aquela advertência que você vai informar que não pode, que é proibida, aquela coisa, uma coisa mais branda, né? Então, pode ser advertência, pode ser suspensão do credenciamento por 30 dias, tá bom? Então, o fabricante é credenciado a fazer a fabricação da PIV, ou o estampador é credenciado a fazer aquele serviço de estampagem. Para depender da falta que ele cometer, se for uma falta, né, de natureza grave, uma coisa mais séria, ele pode ter a suspensão daquele credenciamento dele por 30 dias. Ou seja, durante aquele período de 30 dias, de um mês, ele não pode ou fabricar, se for ao fabricante, a sanção que estiver sendo aplicada, ou nem pode estampar, se for em relação ao estampador. Então, cuidado, a suspensão não é por 45 dias, não é por 60, não é por 15, 20, é por 30 dias. Beleza? Se a banca cobrar aí, cuidado, porque a suspensão vai ser por 30 dias. Ou pode ter também a cassação do credenciamento, certo? Parágrafo 1º. Constatado o descumprimento de menor gravidade, olha só, uma coisa mais tranquila, certo? Uma coisa de menor gravidade, das regras previstas nesta resolução, será expedida a advertência ao credenciado, determinando-lhe que sane a irregularidade. Foi uma coisa básica, foi uma coisa de menor gravidade. Então, você faz essa advertência ao fabricante ou ao estampador para corrigir aquela irregularidade. Ó, falando, isso aí está fora das normas, tá bom? Está havendo um descumprimento das normas desta resolução do CONTRAN, então sane essa irregularidade. É uma advertência. Quando é que vai ser a suspensão? Ó, caso não seja sanada a irregularidade que ensejou a advertência no prazo de 30 dias, será aplicada a penalidade de suspensão do credenciamento. Observe isso aqui, que é de suma importância. Não sanou a irregularidade que ensejou a advertência, certo? No prazo de 30 dias. Em 30 dias ele não sanou aquela irregularidade. Teve a irregularidade, teve a advertência. A partir da advertência, ele teve o prazo, ele teve que, né, sanar aquela irregularidade. Passou 30 dias, o cara não sanou a irregularidade que levou à advertência. Então, nesse caso, ele vai ter a suspensão do credenciamento por 30 dias. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tranquilo. Ó, e aí, parágrafo 3º, durante o período de suspensão, o credenciado não poderá produzir, certo? Não poderá produzir, não poderá estampar ou comercializar as PIV. É lógico, né? Se o cara está com aquela atividade de credenciamento suspensa, certo? Ele não pode fazer nenhum tipo de serviço. Cuidado, sabe como é que a banca pode pegar aqui 99%? Ela vai botar o seguinte, olha, durante o período da advertência, certo? Não poderá produzir, estampar ou comercializar. Está errado. Não é durante a advertência, é durante a suspensão, certo? Parágrafo 4º. Constatado o cometimento de irregularidade grave ou em caso de persistência do motivo da suspensão, será cassado o credenciamento da empresa. Vamos lá, pessoal. Vamos lá ver como é que se dá cada situação. Quando é que vai ser a advertência, quando é que vai ser a suspensão e quando é que vai ser a cassação. Se a irregularidade foi de menor gravidade, eu aplico a advertência, certo? Se a irregularidade que levou à advertência não foi sanada no prazo de 30 dias, eu aplico a suspensão.
Se persistiu aí ou cometeu uma infração grave, né? Cometeu uma falta grave, certo? Algo grave, ou manteve a irregularidade que gerou a suspensão, aí eu aplico a cassação do credenciamento. Foi falta grave, de cara já vai ser a cassação. Teve uma coisa de menor gravidade, aplica a advertência. Persistiu no motivo que levou à advertência, PAN, aplica suspensão. Não corrigiu a irregularidade que gerou a suspensão, PA, aplica a cassação. Beleza? Tranquilo? Então é isso que você tem que levar para a sua prova. Parágrafo 1º. A PIV de que trata o caput também será exigida para os veículos em circulação nos seguintes casos. Então, quando é que a PIV de que trata o caput vai ser exigida? Substituição de qualquer uma das placas em decorrência de, certo? Substituição de qualquer das placas em decorrência de. Mudança de categoria do veículo. Então, eu vou ter que ter o quê, pessoal? Uma nova PIV, certo? Furto, extravio, roubo, dano ou de qualquer dos seus elementos, precisa de quê? Será exigida para os veículos de circulação nos seguintes casos substituição de qualquer das placas. Eu tenho que substituir a placa, tá bom? Cuidado, porque aqui observe quais são os crimes. É o furto, certo? E o roubo. Extravio não entra não. Furto ou roubo. Se disser extorsão, se disser qualquer outro crime aqui, fique esperto. Furto, extravio, roubo ou dano nas circunstâncias que eu tenho que substituir a placa. Mudança de município ou de unidade da federação. Não é mudar o endereço, cuidado aqui com essa informação, não é você mudar o endereço dentro do mesmo município que você tem que mudar a placa do veículo, não. Cuidado. Se você muda o endereço dentro do mesmo município, o que é que vai acontecer? A gente viu lá no Código de Trânsito Brasileiro que você tem que comunicar ao órgão executivo de trânsito que você mudou. Mas você não precisa mudar de placa. Não precisa substituir placa se você mudou no mesmo município. Agora, se você mudou de município, né, vai residir em outro município, o cara morava em Fortaleza, passou a morar em Recife. Mudou o município ou não mudou? Inclusive até o estado, certo? Então, nesse caso, você precisa, belezinha? Mudou o município ou de unidade da federação. Precisa mudar. Aqui nesse caso de Fortaleza foi morar em Recife, mudou o estado, a unidade da federação. Mas ele poderia muito bem morar, por exemplo, em Caucaia. Aí depois o cara foi morar em Juazeiro. Certo? É de Padre Cícero. Aí nesse caso aí ele precisa mudar, certo? Mudar, substituir a placa. Necessidade de instalação de segunda placa traseira, beleza? Aí ele precisa fazer isso também. Tranquilo? Então a gente vai responder aqui algumas questões, ver como é que isso pode se aplicar na prática, beleza? Questão número 1 diz assim: sobre a resolução do CONTRAN, que dispõe sobre o sistema de placas de identificação de veículos, PIV, julgue as alternativas abaixo e marque a errada, ou seja, para a gente marcar a incorreta. A PIV, placa de identificação veicular, será exigida para os veículos em circulação em decorrência de mudança de endereço no mesmo município, foi o que eu falei. Não, então aqui já é incorreta. Você vai ter que mudar quando você muda o quê? Quando você muda o município, certo? Ou quando você muda a unidade da federação. Mas se você se mudou no mesmo município, não precisa ir fazer a substituição, tá bom? A PIV será exigida para os veículos em circulação em decorrência de furto? Sim. E eu peço para que você tenha cuidado. Por quê? Você vai ter os crimes de furto e de roubo. Colocou qualquer outro crime, vai estar errado. Então vai ser furto, roubo. Além disso, você vai ter extravio e dano. Tá bom? Aí você vai fazer essa substituição aí. Uma das sanções possíveis de ser aplicada no caso de descumprimento das regras previstas nesta resolução é a suspensão do credenciamento por 30 dias. Eu vou até abrir aqui uma tela branca para a gente ver aqui a questão das sanções. Pessoal, você vai ter aqui as sanções, beleza? Tranquilo. Você vai ter as sanções. Professor, quais são as sanções? É o que a gente vai ver agora.
você pode ter o seguinte, nas sanções aqui. Você pode ter a advertência, beleza? Você pode ter a advertência, você pode ter a suspensão do credenciamento, você pode ter a suspensão do credenciamento e o prazo dessa suspensão vai ser por 30 dias, e você pode ter aí a cassação, certo? Você pode ter a cassação. Quando é que eu aplico a advertência? E aqui você vai ter o seguinte, ó. Quando é que você vai à advertência? Aplica a advertência quando for uma infração, uma falta, né? Um descumprimento de menor gravidade. Então, se for de menor gravidade, você vai aplicar aí a parte da advertência. Quando é que você aplica a suspensão? Se você não sana, né, a irregularidade. Quando você não sana a irregularidade, quando você não sana a irregularidade que gerou a advertência. Isso em 30 dias. Se em 30 dias você não sanou, vai ter a suspensão. Quando é que eu aplico a cassação? Duas formas. Eu posso dizer o seguinte, vou dizer assim, ó, manteve no erro da suspensão. Se você se manteve no erro da suspensão, vai ser cassação. Ou então se você comete uma falta, o quê, pessoal? Grave, certo? Se você comete uma falta grave, já vai direto aí para a cassação. Tranquilidade? Belezinha? Podemos continuar? Tira um print, uma foto, é isso que você precisa saber aí para sua prova. Lembrando, pessoal, que essas sanções, elas podem ser aplicadas tanto para os fabricantes, certo? Quanto para os estampadores. Fabricantes e estampadores. Aqui é a resolução, fica bem organizado, e a resolução 969, né? Resolução 969 de 2022. Resoluçãozinha do CONTRAN, resumo aí das sanções que podem ser aplicadas. Show de bola, belezinha? Vamos continuar, né? Então, beleza. Então, nós temos aí que o erro é falar, aqui está certo, né? Aqui está correto, e aí ela pediu a incorreta, ou seja, a errada. Caso não seja sanada a irregularidade que ensejou aí a advertência, certo? No prazo de 30 dias será aplicada a penalidade de suspensão. Cuidado, se a banca disser que é de cassação, por exemplo, está errado. Caso não seja sanada essa irregularidade que gerou a advertência no prazo de 30 dias, será aplicada a penalidade de cassação. Está errado. Ou tem que ser a de suspensão. Questão número 2. Com base na resolução do CONTRAN, que dispõe sobre o sistema de placas de identificação de veículos, PIV, julgue as alternativas abaixo e marque a alternativa correta, ou seja, marque a alternativa certa. Letra A. Durante o período de suspensão, o credenciado poderá produzir, estampar ou comercializar as PIVs. Pessoal, durante o prazo de suspensão, o nome já está dizendo, está suspenso de produzir, está suspenso de fazer qualquer coisa. Então, ele não poderá fazer, ele não poderá comercializar. Então, a questão número A, o item A está errado, certo? Porque ele não poderá comercializar. Então, nesse caso aqui está dizendo que poderá. Olha, jamais. Ele não poderá fazer isso. Então, não pode ser letra A. Então, a letra A está incorreta, tá bom? Caso não seja sanada a irregularidade que ensejou a advertência no prazo de 30 dias, será aplicada a penalidade de cassação. Observe, caraca, se você não tiver afiado, você vai errar e cair na pegadinha da banca. Não é cassação. Se você continuar no erro, certo? Se você continuar no erro que gerou a advertência, você vai ter, não é cassação, pessoal. Você vai ter o quê? Suspensão do credenciamento, certo? Lembrando que essa suspensão é... Eita! Decidir aqui, né? Não me mate, prof. Não me mate. Você vai ter aí a suspensão, certo?
e a suspensão vai ser por 30 dias. Beleza? Você vai ter a suspensão e a suspensão é por 30 dias. Então aí, no caso, letra B está o quê? Errada. Letra C, constatado o cometimento da irregularidade grave ou em caso de persistência de motivo de suspensão, será cassado o credenciamento. Perfeito, meu amigo, perfeito. Se a irregularidade que foi cometida foi grave, certo? Ou então ele manteve o motivo da suspensão, aí vai ser aplicado o quê? Cassação, né? Vai ser cassado o credenciamento. Corretíssimo. Vamos ver aqui letra D. Enquanto perdurarem as penalidades de suspensão ou de cassação do credenciamento, ou ainda no caso de não haver sua renovação, não poderá ser bloqueado o acesso ao sistema informatizado de emplacamento. Cara, não poderá? É lógico que ele vai ser bloqueado, certo? O cara ali foi, né, teve ali a penalidade. Enquanto durar, vai ser bloqueado o acesso ao sistema informatizado, de tudo que ele pode fazer, de tudo que ele pode ter acesso. Beleza? Então, pessoal, a gente chega ao fim, tá certo? Da nossa resolução 969 do CONTRAN, falando sobre PIV, placa de identificação veicular. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. São muitas informações, mas à medida que você vai vendo isso aqui, vai se tornando rotina, você não vai cair nas pegadinhas da banca, tá bom? Então, pessoal, tamo junto, valeu e até os próximos blocos sobre próximas resoluções. Tamo junto.